Acho que a leitura é uma parte essencial da minha vida e eu não seria leitora se não fosse pelos livros de fantasia. Por tudo que ela me ensinou, também pela fuga da realidade. Eu gosto de conhecer mundos novos, as criações que os autores fazem, e eu me apaixonei desde sempre e não consigo largar mais. Eu não vou encontrar a mesma história em outro livro. Isso faz com que eu não consiga mais parar de ler esse gênero. Pela questão da inovação, eu sempre vou me impressionar com esse gênero. De nos fazer conhecer lugares incríveis, surreais, que obviamente não existem na vida real. Então eu nunca mais quis ser uma leitora sem experimentar aquilo, sem experimentar aquele poder da fantasia. O leitor de fantasia é um leitor apaixonado. Esse gênero tão distante da nossa realidade consegue conquistar milhares e milhares de pessoas. Ao longo dos anos vimos diversos livros de fantasia explodirem pelo mundo. Aqui mesmo no Brasil, as estantes dos chamados bookstans, leitores apaixonados por livros, foram preenchidos com esses títulos. Com uma crescente aceitação do público, a fantasia internacional vem sendo amada cada vez mais no nosso país, seja pelas editoras ou pelos próprios leitores. Uma realidade que anima muitos, principalmente os escritores do gênero no Brasil. Então, será que a fantasia nacional também vai ter o seu espaço no futuro? Nos últimos 2 episódios aqui do Conversa Fantástica, a gente pôde aprender muito sobre esse gênero. Além de aprender sobre a história da fantasia no Brasil, a gente também conseguiu entender um pouco mais sobre o mercado editorial. Porém, ainda existe uma coisa que atrapalha e muito o crescimento desses autores por aqui. É que os leitores, em sua maioria, não leem fantasia nacional. Infelizmente, eu não leio na mesma quantidade de livros de fantasia internacional a livros de fantasia nacional. Infelizmente não costumo consumir literatura fantástica nacional. Eu leio fantasia nacional faz muito pouco tempo. Não faz nem 1 ou 2 anos. Quando eu comecei a ler fantasia, eu não lia tanto fantasias nacionais. No início a gente tinha uma espécie de preconceito dos leitores brasileiros em relação a obras nacionais. Isso com o tempo também foi mudando porque começou a existir uma profissionalização, um trabalho de marketing maior que foi puxando as pessoas, que foi atraindo elas para este tipo de conteúdo do mercado brasileiro. Exatamente! Uma das grandes mudanças dentro do nosso mercado editorial estão sendo os produtores de conteúdo literário. Leitores que decidiram compartilhar suas experiências de leitura na internet. Sobre os produtores de conteúdo literário, eu posso dizer que eu sou totalmente influenciável pelas indicações deles. Tanto é que 75% dos livros que eu adquiro, tanto e-book quanto físico, é da influência deles. Esses produtores de conteúdo que compartilham dicas de leitura hoje se tornaram uma das maiores influências entre os leitores. Muitas vezes fazendo esgotar o estoque de determinados livros apenas por ter indicado ele em um vídeo do YouTube ou lido em uma live da Twitch. E daí eu tive a Pan Gonçalves, que leu o livro num dos sprints de leitura dela. E ela leu durante 3 sprints, foram 3 noites que ela leu o livro. Gente, assim, a primeira vez que ela leu o livro, eu cheguei em 30º lugar dos e-books mais vendidos da Amazon, sabe? Até então eu tinha ficado ali em 200. E sim, 200 indo muito bem. A parceria desses booktubers, bookstagrammers, bookstreamers pode ser considerada uma das grandes ascensões da fantasia nacional no nosso país. Eu acredito, como produtor de conteúdo, que a gente pode mudar o mercado editorial, e isso eu falo com uma experiência de pelo menos 10 anos. Eu já vi muita coisa mudar no mercado editorial devido a questionamentos de quem produz conteúdo. Bookstagram, Booktwitter, Booktube, isso tem ajudado muito, sabe? As redes sociais têm dado uma coisa gigantesca. Eu acho que conforme as pessoas fazem barulho, o mercado muda, o mercado se renova. É a internet que move o mundo hoje em dia, né? E não só de ponto de vista de leitores, eu acho que muitos escritores também surgiram no Bookstagram. Eu acredito muito que isso vai com certeza mudar o nosso mercado editorial, vai mudar também a forma que o público está recebendo a fantasia. Que é a conexão dessa literatura no nosso novo milênio, no nosso século XXI, que vai encontrar na internet, vai encontrar nas redes sociais caminhos de divulgação que vão permitir visibilidade. Segundo dados do IBGE, 82,7% das residências totais do nosso país utilizam a internet. Uma mudança significativa na forma como nos comunicamos
temos atualmente. Se antigamente os livros eram divulgados exclusivamente pelas prateleiras de livrarias físicas, hoje, com um clique do seu mouse, você pode adquirir qualquer título em qualquer lugar do país. É engraçado, porque as mídias tradicionais, jornal, por exemplo, ainda tem muito impacto. Eu acho que é uma ilusão achar que, tipo, tem menos impacto. Não tem menos impacto. Só que é um impacto diferente, em gerações diferentes, em públicos diferentes. Eu acho que a internet, ela tem uma penetração maior entre grupos que não leem jornal, né? Mas o fato de ser uma plataforma na internet com um potencial de alcance muito distante, eu acho que faz essa diferença, né? Mas mesmo com toda essa inovação, a literatura, seja ela qual for, ainda tenta ultrapassar uma barreira histórica: a falta de incentivo à literatura no nosso país. Recentemente, um novo documento da reforma tributária, lançado pela Receita Federal, defende a isenção de impostos para livros. Segundo o Sindicato Nacional de Editores de Livros, isso poderia acarretar a um aumento de 20% em cima desses livros. A justificativa da Receita para o fim da isenção seria que famílias com até 2 salários mínimos não liam livros além dos didáticos. Ou seja, a ideia do nosso governo para resolver esse problema é deixar os livros ainda mais caros. As condições de leitura que a gente vive no nosso país hoje, elas são muito precárias. Poucas pessoas têm acesso, e quando essas pessoas têm acesso, esse acesso ele também, de certa forma, é um pouco restrito. Assim, o que a gente tem no Brasil é um mercado pequeno leitor, com poucos leitores, muito por conta, claro, da nossa educação deficitária e de uma questão que a gente não incentiva a leitura como outros países. Então, pessoas que leem muito por ano são fora da curva. A gente trabalha com números muito inferiores ao que são trabalhados fora do Brasil, a depender do país, obviamente. Mas mesmo quando a gente pega, assim, um país como a Argentina, onde a população ela lê 3 vezes mais do que a população brasileira. Ele é influenciado por política, ele é influenciado por economia. O pessoal acha que, sei lá, não tem nada a ver o meu voto e o mercado literário. Tá, mas quando o teu voto faz o preço do papel e insumos do livro não conseguirem ser trazidos para o Brasil, claro que você influencia, sabe? E aí nisso o valor do livro aumenta. Infelizmente estamos enfrentando outro retrocesso no nosso mercado editorial. Várias entidades vêm se posicionando contra essa reforma. E o público leitor também está se movimentando para que essa medida não vá para frente. Se por um lado as notícias não são boas, por outro estamos avançando em locais onde a fantasia não era muito discutida. Um deles é a universidade. A origem do grupo de pesquisa que eu lidero, junto ao diretório do CNPq, está ali em torno de 2004. Há um volume hoje gigantesco de grupos de pesquisa certificados no diretório de grupos do CNPq dedicados ao insólito. Inclusive com a palavra insólito fazendo parte do título dos grupos de pesquisa. O último levantamento que eu fiz, já faz algum tempo, envolvia 11 grupos de pesquisa no Brasil todo. A quantidade de revistas e livros que vêm sendo publicados nos últimos 10 anos, e muito particularmente com ênfase nos últimos 5 anos, é assustador, sem contar os eventos que não são específicos, mas que contam com mesas redondas, com conferências ou com a estrutura atual dos simpósios temáticos dedicados ao insólito. Não por acaso, o movimento do espaço do fantástico na academia brasileira acontece junto com essa geração. Então, se você procura, antes do ano 2000, estudos sobre fantástico, você só acha coisas muito pontuais sobre autores do século XIX ou sobre realismo maravilhoso. Eu diria para você que a pesquisa institucionalizada, e aí eu vou tomar a mim mesmo como exemplo, ela começa a ganhar corpo em 2004. Não que não houvesse pesquisas anteriores, mas elas estavam um pouco soltas. Então a gente tem percebido que nos últimos anos, diversos acadêmicos da área da literatura têm voltado seus olhares para o fantástico, né? E então eu acho que esse preconceito, então, ele está aos poucos, né, se dissipando. Então a gente vê que todo esse movimento da academia, do mercado, das traduções dos gringos, das publicações nacionais, do boom do cinema, do boom da série, do boom dos streaming, surgimento de revistas, surgimento de eventos, surgimento de pequenas editoras focadas ao fantástico. Tudo isso acontece de forma
muito ascendente de 2000 para cá. E nesses movimentos, até mesmo prêmios voltados exclusivamente para o gênero fantástico foram criados. Algo extremamente comum em países como Estados Unidos e Inglaterra, e que muitas vezes pode auxiliar na venda desses livros. O que eu acho que acontece com a fantasia gringa é que ela vem com um argumento de marketing muito forte, que é best-seller do New York Times. Eles têm 1 milhão de prêmios. E assim, são prêmios muito de nicho e são prêmios grandes. Surgiram prêmios específicos para fantasia e ficção científica, coisa que a gente não tinha no Brasil. Coisa que nos Estados Unidos, na França e outros países da Europa existem há décadas. Aqui surgiram agora, nos últimos 5, 10 anos. Os prêmios literários nos Estados Unidos, né, os prêmios literários de língua inglesa, eles são muito fortes, já existem há décadas, né? A Odisseia, ela acaba surgindo em 2012, né, que foi o primeiro ano do evento, e é a partir daí também que a gente vai percebendo um boom, né, desses gêneros literários produzidos por autores brasileiros. E a Odisseia de Literatura Fantástica não é a única atualmente a premiar o gênero da fantasia. Argos, Abec e até mesmo Jabuti, que criou há alguns anos a categoria de romance de entretenimento, são alguns dos prêmios literários do nosso país que já estão olhando para o gênero do fantástico. Os prêmios literários ajudam a dar destaque para alguns autores e para algumas obras, né, e faz com que o leitor, de alguma maneira, já possa conhecer um pouquinho dessa obra antecipadamente. O importante do prêmio literário é exatamente também isso, né, disseminar, né, expandir, mostrar mais sobre aquilo que a gente está fazendo. Influenciadores digitais, pesquisas do gênero dentro das universidades e prêmios literários. Todos muito recentes, mas produzindo um impacto na história do gênero da fantasia no nosso país. Essas são apenas algumas das iniciativas que vêm auxiliando o gênero fantástico no Brasil. E é claro que ao ver isso a gente acaba se questionando como que vai ser o futuro. Então eu acredito que a fantasia brasileira ainda vai chegar num patamar de autores internacionais com certeza. Mas são pequenos passos e são passos lentos porque o mercado é lento. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um aumento, sim, de publicações nacionais dentro do Fantástico por grandes editoras, porque as editoras estão indo atrás e a gente tem tido uma boa resposta do que é publicado. Eu acho que cada obra publicada e cada obra que as pessoas gostam, assim, traz mais. Eu acho que o público tá descobrindo que existe a possibilidade de gostar. Eu não acho que isso é um movimento que vai ser revertido. Quanto mais profissionais forem os escritores, né, os editores, as agências literárias, né, eu acho que a gente começa a crescer. Eu vejo o futuro da fantasia sempre no coletivo agora, sabe? Assim, eu acho que as coisas não vão acontecer em iniciativas isoladas e precisando de uma única pessoa para carregar isso. Eu acho que a coisa coletiva, tanto em projetos coletivos como em esforços coletivos, né? Nós precisamos de histórias, nós precisamos de heróis e de heroínas, nós precisamos de imaginação. Especialmente em momentos de isolamento como esse, né, são os livros que nos ajudam, né, a fortalecer o nosso espírito para não desistir. E hoje nada é mais importante para o nosso país do que isso. Uma coisa é certa, o crescimento da fantasia nacional está acontecendo. Infelizmente, por termos um mercado editorial tão frágil e políticas públicas que não apoiam a literatura no nosso país, esse crescimento vem acontecendo de forma mais lenta. O preconceito do público leitor também é outra coisa a ser repensada. Você que está assistindo a esse vídeo, quantos livros de fantasia nacional você já leu esse ano? Esse foi o último episódio do Conversa Fantástica, programa sobre o gênero da fantasia no Brasil. Mas pode ficar tranquilo porque a gente volta para trazer mais assuntos e temas sobre o gênero aqui para você. Nesse momento eu vou te dando tchau, até porque eu preciso pegar o meu livro e finalizar ele. Aliás, é uma fantasia nacional incrível, viu? Tchau, tchau e até o próximo Conversa Fantástica.